fecha os teus olhos e vai lembrando de tudo aquilo que você tinha algum dia e que você perdeu, ou que você nunca teve. O pastor falou ali que nós não conseguimos passar o que nós não recebemos. E às vezes eu converso com a minha mãe e eu não recebi muito para passar, quase nada. E eu amo tanto esse Deus, eu não consigo deixar dele, sabe por quê? Porque tudo que eu sei, tudo que eu sinto, tudo que eu passo, tudo que eu ensino para os meus filhos, não foram os meus pais que me ensinaram. Eu aprendi isso com o Senhor. Eu aprendi isso com o Senhor, foi Ele que mudou meu coração, foi Ele que mudou a minha vida. E eu louvo a Deus por isso, porque nós não conseguimos passar o que nós não recebemos. Então fecha os teus olhos. Nós não conseguimos passar o que nós não recebemos, mas hoje, esse Deus que tem tudo aquilo que os teus pais não te deram, esse Deus que tem tudo aquilo que você às vezes não recebeu na escola, na sua casa, na sua infância, Ele tem para te dar hoje. Às vezes você esperava alguma coisa da sua esposa, ela não te deu. Às vezes você esperava alguma coisa do seu marido, ele não te deu. Às vezes você esperava alguma coisa financeira e não está acontecendo. Às vezes você esperava alguma coisa de algum amigo e não aconteceu. Deus tem para te dar hoje feridas da tua alma, feridas antigas. Peça para o Senhor, Senhor,
É necessário fazer essa parte. Vocês têm que saber o que foi feito, o que Deus fez na vida desses casais. Vocês viram que eu me emociono muito quando eu olho para a Rosa. Para mim é uma vitória. A Rosa é um casal que a gente ajudou muito ali. E eu quero falar um pouquinho para vocês de como começou isso. Todo mundo sabe aqui, os irmãos que não sabem, meu marido ele era drogado, ele era viciado em drogas. E eu vou contar toda a história, mas os que não conhecem, pastor, ele foi viciado em drogas por mais de 10 anos. E eu falo também que há 5 anos que eu estou convertida, né? Eu sou há 12 anos batizada, mas convertida eu sou há uns 5 anos. E quando Deus libertou ele do vício das drogas em 2004, ele foi liberto do vício, mas ele não foi transformado pelo Senhor. Então ele era liberto do vício, mas a nossa vida era uma droga, a nossa vida era briga, era ciúmes, era tudo que você
imaginado um homem defeituoso, era ele, e eu não tinha controle na minha boca também. Então, Deus foi transformando ele, Deus foi transformando. O pai dele sempre fala, né? Mudou até o jeito de andar. O jeito de andar dele mudou, eu não imagino, mas ele com cigarro na mão. Ele andava só de regata, com os músculos aparecendo, com a tatuagem aparecendo. Eu falava que ele era uma feiura. E eu cheguei livre, ele é livre. Então Deus transformou ele até o jeito dele andar, até o jeito dele olhar. O dia que ele falou pra mim, eu joguei bola ali, e os caras vieram me bater, e eu virei um bosta mesmo, ele falou. E eu falei, agora não, você não virou um bosta, agora que você está convertendo, agora que você está convertendo, agora que você está ficando servo, porque você não evitou. E Deus começou a trabalhar no coração dele, na nossa vida, aos pouquinhos, e a gente vivia uma vida boa, né? Meu irmão Mori diz, a gente vivia, no nosso ponto de vista, a gente está vivendo bem, mas fora da palavra de Deus, né? Não conforme a palavra nos pede. E até 2009, quando nós abrimos um comércio, uma padaria, e os irmãos sabem, eu testemunhei na igreja, que nesse ano foi o meu declínio espiritual, porque o trabalho tomava muito tempo da minha vida, eu era muito infeliz, e nós começamos a brigar, porque aquilo era um sonho meu, não era um sonho dele, e como o Senhor falou, ele falou, Lia, não abre, né? Mas eu fui. Eu queria ter essa realização. E a gente passou todo aquele ano, porque a gente não tinha tempo para Deus, a gente não tinha tempo para o ministério. Eu abandonei o ministério na igreja, coisa que eu amo fazer. E o pastor já, há 2 anos atrás, ele já tinha me convidado. Lia, quer trabalhar com os casais? Eu falei, imagina, pastor, eu não cuido nem do meu casamento, eu vou cuidar do casamento dos outros. Né? E depois desse ano, veio 2009, onde meu casamento piorou. E eu nunca esqueço essa palavra. O pastor, ele ia lá na padaria e eu não estava bem, eu chorava, pastor, eu não aguento mais essa vida. O pior de tudo não é falta de dinheiro, o pior de tudo é você já provar a presença de Deus, você nunca mais ter essa presença, é isso que é o pior. E ele falou assim, Lia, eu nunca esqueço essa palavra, ele falou assim, Lia, vocês só faltam um ajuste, só um ajuste. Né? E eu fechei aquela padaria no começo de 2011, 2010. Eu falei para vocês que foi do ano tremendo na minha vida, foi 2010, o ano passado, porque Deus fez coisas assim que eu não consigo expressar com palavras, sabe? Que Deus fez na nossa vida. E tudo aquilo que aconteceu naquele ano, onde nós tínhamos comércio, a gente não tem costume de se ofender, nem quando a gente brigava muito, a gente tem costume de falar palavrão um para o outro. E ali a gente brigou tanto, que ele me falou um palavrão e aquilo foi um cúmulo para mim, né? Ele não me mandou para aquele lugar. E para mim foi um absurdo aquilo. E eu comecei a chorar, eu falei que eu ia desistir de tudo, até minha sogra chegou lá, eu falei, não, acabou. Eu ia me matar aqui. Não estava certo, sair dali e matar. E a minha sogra veio lá e conversou, me convenceu. E nós voltamos a conversar, isso foi em novembro. No começo de janeiro, teve ano novo, e no primeiro dia do ano eu lembro que eu estava em casa e nós não tínhamos mais o hábito de comer em família, porque nós comíamos na mesa. Né? A gente põe a mesa e os meus filhos oram, obrigado Senhor, amém. E nós não comíamos mais na mesa, porque aquela padaria ela tomava um tempo, era comida de lanche, meus filhos vendiam de marmita. Então, quando eu falei o primeiro dia de ano a gente fecha o comércio, eu fui procurar um lugar para comprar um estrogonofe para fazer à noite, carne. E eu fiz. Eu lembro que eu preparando aquela comida, eles gostam muito da minha comida. Eu lembro que eu preparando aquela comida, o meu filho veio assim, pai, prova a comida da mãe, que delícia, sabe? E eu vi como aquilo era importante para ele, a minha comida. Ele falou, pai, prova, mas prova, pai, como é gostoso a comida da mãe. E ele sentou, foi esse dia que eu decidi fechar aquele comércio. E eu falei assim para ele, eu não abro mais.
fiz pela minha família. Quem não sabe, eu não fui frustrada naquele negócio. Eu fiz por opção. Eu fechei porque eu optei pela minha família. Por isso que eu fechei. Não foi por dinheiro, foi porque eu nunca fui desistir. O pastor sabe, pastor. Eu não desisto das coisas fáceis. Você acha que por causa de dinheiro e capital eu desisti de uma padaria? Eu abri mão pela minha família e pelo ministério. E eu acredito que aquele foi um trabalhar de Deus na minha vida, porque quando eu fechei a padaria em janeiro, em março, foi o Senhor que me chamou ou eu fui falar com o Senhor? Daí ele chamou para, Lia, você quer? E eu falei, pastor, então eu vou fazer. Falei com o preto, falei, eu vou fazer, porque a gente está todo desajustado, então a gente tem que começar a fazer essa primeira fase. E eu fui fazer na minha casa. Eu fiz com ele. Eu fiz o ano todo, por isso que eu falo desse ministério que foi gerado, foi de 9 meses. Eu gerei esse ministério o ano todo. Sempre avisando a igreja, o ano que vem nós começaremos o ministério de casais aqui na igreja. Nós estamos nos preparando, porque Deus tinha que trabalhar na minha vida primeiro para eu poder passar para vocês. Então, nós fazíamos em casa, nós estudávamos, fazíamos terapia, e nessa terapia a gente dava umas músicas ali, dava uma briguinha, não é bem assim, não é bem assado, e nós nos entendíamos, e a gente completou essa apostila, e em dezembro nós fizemos um encontro de casais, o primeiro encontro, e onde 8 casais aceitaram fazer a escola conjugal. Desses 8 restaram os 4. Os 4 vencedores que estão aqui na frente. 4 casais e 8 pessoas. E quando a gente vai se colocando dentro da palavra, dentro da brecha, não muda só o teu casamento, muda tudo. Muda tudo. Quando você começa a se colocar no jeito que Deus quer, no jeito que a palavra pede, muda tudo. Eu sempre costumo dizer assim: se você soubesse que a obediência traz uma bênção tão boa na tua vida, você obedecia antes, você não desobedecia. Não era tardio de obedecer, né? E a gente foi se colocando no que a palavra pede, o respeito, o palavreado, e eu fui aprendendo a ser submissa. Porque como ele era sempre omisso no lar, eu tomava frente, eu era a cabeça. E Deus me falou assim: como que ele vai ser a cabeça se você não sai do lugar dele? Então eu saí da cabeça para ele se colocar no lugar da cabeça. Então eu poderia tomar o meu lugar de esposa, de adjutora, de ajudadora. E ele começou a trabalhar. E eu falei: eu vou ficar com a minha família durante 2 anos, depois eu vou pensar no que eu vou fazer. E nesses 2 anos está findando esse ano, eu vou ter propósitos para mim, né? Mas eu cuidei da minha família nesses 2 anos, eu optei pela minha família. E essa escola conjugal está sendo uma bênção. A Rosa e o Gelson ele era estacionado. A Rosa ela é católica. E ela fez, né? Não é só para os evangélicos. Então, e ela aceitou. Eu lembro que foi um convite da Cida, que trabalhava com ela. Como o senhor falou, você tem que entrar na casa das pessoas. Você tem que entrar e você tem que ouvir. E eu lembro que quando eu fiz o convite para o encontro, ela veio. E eles levantaram a mão. Foi uma surpresa para mim quando eles levantaram a mão para fazer a escola conjugal. E eles começaram a fazer, e eles eram firmes, pontuais entre os dois. E só que o encontro era em dezembro e a escola começava em fevereiro. Nesse um mês, então, pode dar um esfriamento, como muitos esfriaram e continuaram. E nesse meio termo, o diabo agiu. Eles se separaram, né? Foi quando você bateu nela, né? Foi nesse dia. Ele bateu nela. Ele saiu de casa, não é vergonha não, Gelson, porque você se arrependeu e hoje você é louvado. Não se arrependa não. Não se arrependa, não tem vergonha. E ele saiu de casa e eu falei: poxa, eu cheguei lá, ela chorando, separada. Eu falei: meu Deus, agora. Então eu ouvi. E a gente aprende na escola conjugal, a gente tem que ouvir. Porque Provérbios diz assim que sabe aquele que ouve, e tolo aquele que responde antes de ouvir, é tolo. E você tem que ouvir. E eu ouvi, porque se você não ouve, você não diagnostica o problema, né? Como aconteceu com o pastor mal informado, que falou coisas, né?
ouvir. Eu chamei vários grupos de oração hoje. Coisa que a gente não chama pessoas que não é da igreja para grupo de oração, a gente chama para outros. Vai que Deus vai falar contigo. E ela foi, né? E saiu daquele culto, ele vai contar para vocês. E saiu daquele culto e eles estão firmes. Lógico que é difícil, você fala para ela, Rosa, não adianta, porque muitas coisas não mudou na casa dela, mas muitas mudou, né? Muitas coisas mudou. Eu falei, Rosa, a palavra foi lançada, você aprendeu. Só vai mudar se você praticar. Se você não praticar, né? Então é isso que eu quero dizer para vocês. A escola conjugal muda a história do meu relacionamento. E na próxima fase vai ficar o José Bernardes e a Irva com o casal vigilante. Eu falo que eu coloquei eles porque eles são um casal mais bem ajustado, né? Dentro dos quatro. E tem tudo aí para ser um casal de exemplo, já é. E os outros então tem um testemunho, pequeno testemunho. Eu quero chamar 2, 3 minutinhos cada um para vocês ver o que Deus fez na vida deles, né? Eu quero chamar primeiro quem que vai falar, Irva ou José? José, vem você, vai treinando, José, ele é mais tímido. Você quer subir por aqui? Ele não aceitou a primeira vez que eu chamei. Ele fala que está orando. Você viu o que o pastor falou? Ministério de casais é só para corajosos, né? Bom dia, irmãos, paz seja convosco. É bem difícil vir aqui em cima, né? A gente fica meio envergonhado, mas graças a Deus Deus nos dá força. Então eu queria testemunhar para os irmãos, nessas aulas que nós tivemos, a gente acha que o casamento da gente está mil maravilhas, mas quando a gente começa a estudar, começa a aprender, começa a ver, a gente vê que sempre falta alguma coisa. E nesses encontros nós aprendemos isso, o Senhor nos ensinou. E eu e minha esposa, graças a Deus, o Senhor tem nos dado sabedoria. É só isso que eu vou. Como o pastor falou ali, os meus pais eram diferentes de mim. E eu tive na minha infância, eu vi o que meu pai fazia com a minha mãe, ou o que a minha mãe fazia com meu pai. Então eu pedi, mesmo antes de conhecer Jesus, eu pedi ao Senhor, eu não quero ser como meu pai. Eu não quero ter essa vida assim, que a minha família teve sofrendo, que não tenha paz na minha casa. E eu agradeço a Deus hoje, porque o Senhor me deu essa força, me deu essa sabedoria. E muitas vezes a gente fala demais, mas o Senhor nos ensina a cada dia, irmãos. Quando nós deixamos de ser aquele machão, não, eu que mando, eu que faço, tem que ser do meu jeito. Nós temos que aprender a cada dia a ouvir nossas esposas. A cada dia nós devemos aprender com o Senhor a escutar. Muitas vezes nossa ideia é desse jeito, mas se nós formos aquele lado ali, vai dar errado. A minha esposa enxerga diferente e ela fala, ó, é assim que vamos fazer, entramos nesse acordo e fazemos. E nós temos certeza que se nós colocarmos o Senhor no nosso centro da nossa vida, nós vamos vencer. E nessas aulas que nós tivemos, nós aprendemos isso. Vocês têm uma ideia do nosso testemunho que aconteceu ontem. Alguns dias atrás, desde que eu casei com a minha esposa, eu não era acostumado a dar flores assim, né? Geralmente a esposa gosta de ganhar flores, né? E um dia eu pensei comigo, passei no mercado, comprei um vasinho de flores, trouxe para ela. Daí ela falou assim, mas o que você está querendo? Qual é a tua intenção? Qual é a tua intenção? Não tem que ir no cartório, está querendo analisar a situação? Eu fiquei meio triste, eu não falei nada. Mas, graças a Deus, quando eu pensei comigo, eu falei, a gente namorar, eu vou surpreender ela, em nome de Jesus, que eu aprendi na escola. Aí, ontem eu passei lá e comprei uma flor. Eu pensei que ela fala assim.